Hoje nós estudaremos o clássico A Metamorfose, um livro de Franz Kafka. Como vocês estão vendo, esse livro é fininho. Agora, o fato de ser um livro aparentemente fininho, né, e de rápida leitura, não tira de forma alguma a complexidade da obra. É um livro de leitura, a meu ver, obrigatória. É um clássico da literatura internacional. E hoje, então, nós começaremos a entender um pouco do pensamento desse grande escritor. Bom, gente, A Metamorfose de Franz Kafka. Primeiro, para entendermos a obra, é necessário falarmos um pouquinho de Kafka, tá certo? Ele foi um escritor, nasceu em 1883, portanto, no século XIX, e faleceu em 1924, vítima de tuberculose. Ele nasceu em Praga, hoje República Tcheca, né? No seio de uma família judia. Ele compôs suas obras em alemão. A vida familiar de Kafka não foi uma vida tão fácil, foi marcada por relacionamentos complexos e complicados mesmo. A prosa de Kafka nessa obra, né? Prosa, você sabe que é um texto com parágrafos. A prosa de Kafka é marcada, digamos, por um mundo de pesadelo. Se eu pudesse resumir, eu diria que sua prosa é marcada por um universo de pesadelo. Por quê? Porque predomina a solidão do indivíduo indefeso em face do poder. Bom, compreendida um pouquinho da vida de Kafka, vamos agora falar das ideias regentes desta obra aqui, da Metamorfose. Se eu pudesse resumir essa obra em 4 palavras, eu resumiria da seguinte forma. A Metamorfose é um livro que trata das relações de subordinação, em que pese tratar dessas relações hierárquicas e de subordinação, é um livro que não se afasta da visão de infinito. Por quê? Porque ele aborda situações intoleráveis. Você vai já compreender como se passa essa obra. Então, se você está diante de situações intoleráveis, de situações insuportáveis, você precisa de algo maior desse infinito para poder superar a tormenta, né? E você vai entender por quê. Então, esse termo, se você escutar, kafkiano, que vem de Kafka, né? Você já sabe que está a designar situações de pavor, de horror. Está vendo aqui pelo desenho, né? Já está vendo que é uma personagem estranha, não é verdade? Olha o desenho da personagem central da obra. Essa personagem aqui é o Gregor Samsa. Olha que situação. Gregor vai dormir e tem uma noite tumultuada de pesadelos. E quando acorda, se vê transformado num inseto. Já pensou? Eis o início da obra. Certa manhã, Gregor Samsa desperta, depois de intranquilo sono, ele se vê em sua cama convertido em monstruoso inseto. Na verdade, um inseto gigante, né? A questão é, que fazer? Diante dessa situação, como agir? Boa parte da obra se passa em relação a esse que fazer, né? Diante desse cenário, como agir, como se comportar? Bom, Gregor ainda teve uma serenidade. Ele deduziu que melhor do que tomar decisões extremas seria meditar serenamente. Olha só, você imagine o que é meditar serenamente diante de uma situação absurda dessa. Ele acorda no corpo de um inseto, ainda tem a presença de espírito de pensar o seguinte: bom, não posso ser extremista, eu tenho que meditar
serenamente. Imagine como isso como isso mostra, né, de certa forma, o equilíbrio de Gregor Samsa. Ele pensa também em várias linhas da obra. Na verdade, Kafka leva o leitor a pensar que tudo seria mais simples se viessem em seu socorro. E você vai ver que durante o desfecho da obra, quando você lê esse livro, você verá que Gregor ficou muito isolado. A gente não pode dizer que seus parentes, seus familiares vieram em seu socorro. Bom, e interessante também que nesse cenário de confusão, nesse cenário de caos, Gregor ainda tem a presença de espírito de quê? De perceber, isso é muito importante em momentos de crise, que as coisas mais próximas se desenhavam com menos clareza. Ele ainda se apercebeu dessa antítese, né, dessa contradição. As coisas mais próximas desenhavam-se com menos clareza. Olha só a situação de Gregor Samsa. Bom, eu vou citar agora um fragmento do livro para que, melhor falando, você compreenda a complexidade da obra, tá certo? Na verdade, eu vou substituir o termo complexidade por o termo riqueza. Essa obra é de uma riqueza ímpar. Olha só o que está no livro. Aspas. Apesar de sua situação desesperadora, não pôde deixar de sorrir. Além disso, muito depressa, não lhe restaria outro remédio senão tomar uma decisão. Por que estaria Gregor condenado a trabalhar em uma casa na qual a mais insignificante ausência despertava imediatamente as mais trágicas suspeitas? Bom, terminada a citação. Por que essa citação termina com essa interrogação? Porque Gregor trabalhava e colocava o dinheiro em casa. Mas como é que ele poderia sair para trabalhar se ele acorda e se vê numa condição de inseto? Aí ele reflete, né? Poxa, por que eu estou condenado a trabalhar em uma casa na qual a minha presença é insignificante, porém a minha ausência por quê? Porque vai faltar o dinheiro que eu coloco lá? A minha ausência despertava imediatamente terríveis surpresas. É uma reflexão bem profunda do livro, né? Vocês se coloquem na pele de Gregor Samsa. A meu ver, dois sentimentos permearam a sua existência nessa condição de inseto. Primeiro, o desespero, né? Uma situação de fato desesperadora. E depois a fadiga. Imagine aí, você se vê numa condição de inseto, com uma cauda imensa, com um corpo no qual você não está acostumado, hábitos novos. Então, poderíamos dizer que Gregor Samsa, a partir da leitura da obra, duas características se mostram bastante presentes nessa sua nova condição de vida: a fadiga e o desespero. Bom, e como é que fica a sua relação familiar? Eu vou citar um fragmento da obra para você perceber a situação familiar de Gregor. Aspas. Era dever da família sobrepor-se à repugnância e resignar-se. Resignar-se e nada mais. Esse é um pensamento do pai de Gregor. O pai de Gregor, ao se aperceber, ao tomar conhecimento da situação, ele compreendeu que o dever da família, nada além disso, era o quê? Resignar-se e nada mais. A situação familiar gravitava na palavra repugnância mesmo, a nova condição de Gregor. E tem uma passagem muito interessante de sua irmã, que você vai ver isso pelo texto final do livro,
Olha o que a irmã de Gregor pensa. A irmã de Gregor, na verdade, deseja a sua partida. Olha só o que ela fala. Aspas. Na realidade, a origem da nossa desgraça. É, na realidade, a origem de nossa desgraça. Terminada a citação. Gente, essa frase hoje ela é super atual, não é verdade? A irmã, como eu já disse, ela deseja a sua partida. Ela pensa o seguinte: é melhor a perda do irmão e ter sua memória a vê-lo, né, a tê-lo nessa condição repugnante. E Gregor, diante da colocação de seu pai, diante do comportamento de sua irmã, como será que Gregor se comporta, né? Como será que ele fica já na situação em que seus familiares têm pleno conhecimento da condição de Gregor? Bom, Gregor quase não se surpreendia, né, com a escassa consideração que ele detinha nos últimos tempos. De certa forma, ele não se surpreendeu, porque ele já se sentia e já era meio escanteado, ele se sentia escanteado pela família dele. Tem um filósofo chamado Peter Singer que diz que somos o que sentimos. Por isso que há essa passagem no livro que mostra que essa indiferença, essa repugnância familiar quase não surpreendia a escassa consideração que tinha pelos demais nos últimos tempos. O livro dá a entender que ele era um mero provedor de recursos financeiros no seu lar. Interessante é que em tempos passados, ele poderia até ver essa consideração, ou alguma consideração dos familiares, como motivo de orgulho. O livro dá a entender isso, que a consideração familiar, nem que fosse pelo fato dele ser provedor, dele colocar dinheiro em casa, isso trazia algum orgulho para Gregor. E depois dessa condição de inseto, tudo cai por terra. Bom, e o livro traz uma passagem bastante interessante. Mostra que Gregor ouviu uma música. Tem uma passagem associada à musicalidade na obra. E Gregor escuta essa música. E Gregor acha estranho o quê? Se ele era uma fera, por que a música tanto impressionava? Gente, embora na condição de inseto, a música ainda causava impressão a Gregor. O que é que isso quer dizer? Que o ser humano, de forma alguma, pode se afastar do belo. O belo é um parâmetro de humanidade. E se ainda existia humanidade em Gregor, essa humanidade se relacionava à música, que ainda, mesmo nessa condição dele de inseto, a música ainda o impressionava. Bom, já marchando para o final da obra, porque eu não vou tirar o seu prazer de você ler esse clássico. É um livro da cultura universal, é um livro de leitura obrigatória. Eu não vou tirar o seu prazer, eu não vou adiantar muito os detalhes da obra. Esse encontro virtual é para estimulá-lo à leitura. Bom, no fim do livro, Gregor come uma maçã podre. Essa maçã podre ocasiona a sua morte. Esse é o desfecho da obra. Mas tem uma passagem que eu gostaria de citar aqui para vocês. Aspas. Pensava com emoção e carinho nos seus. Achava-se, se era possível, ainda mais firmemente convencido de que sua irmã, de que tinha que desaparecer. Eu não disse para vocês que a irmã dele tinha falado que era melhor que Gregor existisse como memória? Então, ele se convenceu do que a irmã houvera dito. Era melhor, de fato, ele desaparecer. O fato é que
o livro não deixa muito claro o exato motivo porque ele comeu essa maçã podre. E ainda tem uma simbologia da maçã, né? Tem a simbologia bíblica da maçã, que é o fruto proibido. Então, por que será que Franz Kafka bota uma maçã podre para Gregor comer? A maçã é o símbolo do pecado, e se Gregor pecou, Gregor precisava ser banido, tirado do seu paraíso. E essa maçã podre causa o padecimento de Gregor. Metamorfose de Franz Kafka. Tudo de bom, fraterno abraço, paz e bem, até a próxima.